Gente, são 8h20. Nós estamos recebendo aqui o Ney, que é o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis aqui da nossa região. Aliás, no último sábado encontrei lá na barraca, né, da associação, barraca do Encontro de Amigos, né, Ney? Foi uma grande festa, né? Bom dia. Eu acho que a festa superou as expectativas de todo mundo, né? Eu acho que foi algo marcante ali, porque normalmente a gente imagina, é uma festa, mas não vai ter tanta gente. Primeiro, deu muita movimentação. Verdade. A festa foi um sucesso, a gente passou depois na barraca de vocês também. Todas as barracas ali, grande parte delas estavam lotadas. Eu acho que parabéns à Secretaria de Turismo, parabéns principalmente ao pessoal, né? Os amigos que fizeram a festa, que foi uma coisa muito bonita. 100 barracas, 100 empresas, né? 100 estandes que foram montados lá e recebendo milhares de pessoas durante o dia todo, né? Foi lindo. Eu não imaginava que ia ser tão bonito assim, né? E a gente fica feliz principalmente pelos parceiros, os construtores, os corretores, ali que passaram na barraca da Ciesc, e a gente tem muito, o teu ouvinte é muito da nossa turma, né? Exatamente. É o consultor, é o corretor, é o pessoal que está aqui no dia a dia, e eles são realmente os nossos parceiros e teus ouvintes também, né? Nós somos ouvintes da rádio, né? Bom, Ney, a associação, você está à frente da Associação dos Corretores de Imóveis aqui de Santa Catarina, né? Com sede aqui em Itapema, desde a fundação. Eu estive lá, inclusive, no evento, né? Inaugural da associação, e que vem fazendo um trabalho muito importante, tanto que vem realizando diversos encontros, e num desses, ontem à noite, com um recorde de público aí, eu recebi algumas imagens aí, público, mais de 500 pessoas participando. Fala pra gente então do que foi que aconteceu ontem, desse evento, enfim, como é que tá o andamento aí da associação? A associação, aquilo que você falou, ela foi fundada em agosto do ano passado, e a ideia nossa era a representatividade. Primeiro, o grande objetivo nosso era esse, né? Depois o restante, porque quem que ia poder fazer a interlocução com o Ministério Público, né? Vamos lá, com o PROCON, com a Prefeitura, com o Executivo, com o Legislativo. E hoje a gente conseguiu esse objetivo, né? Ainda estamos caminhando, é só um passo, né? A associação é catarinense, mas acho que a gente viu, como a gente disse ontem à noite, abriu uma luz amarelinha, né? Tava dizendo, opa, em algum momento a gente precisava ficar de olho, porque o nosso mercado aqui, ele é muito bom. Sim. Mas do mesmo jeito que ele atrai boas construtoras, bons corretores, ele também atrai os maus. Certo. Né? Não é à toa que na semana passada a gente teve, vamos falar assim, uma operação grande aí. E existem outras operações, todo dia vem acontecendo alguma coisinha ou outra. E a gente tem que ter um cuidado muito grande para que a gente acabe não passando por um local, vamos falar assim, uma região onde que os maus prevalecem. Ô Ney, isso reflete no mercado para vocês como profissionais também. Você citou a operação da última semana, que foi uma operação de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, né, que de alguma forma envolvia a construção, né? Como é que isso reflete para vocês profissionais? Isso é muito ruim, né, Raul? Porque assim, quando você vende, normalmente o corretor, ele não vai lá e pergunta de onde vem a tua fonte do dinheiro, né? Mas de certa forma é a obrigação dele. Sim. Então, primeiro, a gente escolheu o cliente que está nos ouvindo, o grande segredo é esse. Primeiro, escolha um bom corretor. Segundo, depois de você escolher um bom corretor, peça para que ele e o próprio cliente faça uma boa checagem de quem? Da consultora. As CNDs, da onde veio, que histórico que tem, porque todo mundo tem direito a começar. Um dia tu sentou nessa latinha aqui. O primeiro passo. O primeiro dia. Mas tem lastro. Sim. Tem grana. Vai terminar. Quantos lançamentos está fazendo e quantas obras entregue? O que é o segredo? Sentir o cheirinho, tu entender. Peraí, quantas obras já começou? Mas peraí, tô lançando, mas não tô fazendo nada. Então, o cara tem 3, 4 lançamentos, mas não começou nenhuma obra, não tem um histórico de onde veio. Aí já é suspeito. Então assim, a lavagem do dinheiro e tu vê a questão do mercado, ontem à noite o Alcides estava falando, o mercado financeiro é o primeiro grande lavador de grana no mundo. O segundo é o mercado imobiliário. Então a gente está aqui, a Ciesc teve essa palestra de ontem, porque
O objetivo de ontem foi: vamos cuidar para que os imóveis sejam vendidos com incorporação. Por quê? Teve consultora na cidade que vendeu vários imóveis e só tinha um protocolo de incorporação. Em algum momento essas pessoas vão bater onde? Lá no Procon. Essas pessoas vão bater onde? Vão bater lá na tua casa. Pô, vem bater aqui na rádio. Quantos vieram aqui na rádio? Então, ontem à noite o evento tinha corretor de imóveis, tinha advogados, teve junto com a gente ali vários vereadores. A gente teve os vereadores, tivemos o prefeito Joel. Sim. Tá? Então, a gente teve o executivo, o legislativo, a OAB, o Procon, o Sinduscom. Pela primeira vez sentou todo mundo junto, né? Seja numa palestra, mas todo mundo teve a opção de poder falar no painel e dizer: olha, o que a gente vai fazer para melhorar o nosso mercado aqui? Isso que eu ia te perguntar, né? Em primeiro lugar, você levanta uma preocupação, que é uma preocupação hoje de todo mundo que trabalha dentro do setor, e não deixa de refletir também os anseios da população, porque a gente está numa região em que, apesar de falar de muito crescimento, e tem crescimento, tem também muito aproveitador, né? Tem muito o profissional do golpe. Sim. E esse termo que vocês ontem assinaram, esse termo de compromisso, ele é importante também para garantir não apenas a segurança, mas a credibilidade do setor. Porque, afinal de contas, o que está em questão também é a credibilidade do setor. Por isso, tanta gente unida, né? Exatamente, porque assim, quando a gente conversou, tudo começou com o doutor Marcelo Trevisan. Uma conversa informal, a gente avisou: doutor Marcelo, vai dar ruim aí no mercado. A gente não pode sair no Jornal Nacional. Entendeu? Chamou o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, não, já estou fazendo, já tenho muita demanda. Aí é promotoria judiciária, né? Exatamente, a gente juntou. Daqui a pouco a gente foi para o segundo passo, que foi uma reunião com o promotor, junto com o Procon, e aí Sinduscom, o cartório, e depois foi a criação da Força-Tarefa pelo Chepo, aqui. Sim. Hoje os prefeitos da região de Tijucas já fizeram a mesma reunião. O prefeito de Porto Belo já fez a mesma reunião. A gente teve uma conversa informal com a Juliana Pavan, entendeu? A gente mandou um recado, tempos atrás, para o prefeito de Pavan. Então, assim, a nossa região, no geral, ela é atrativa. Porque a Costa Esmeralda, ela paga bem, vamos falar assim, o Balneário Camboriú também paga bem. Sim. O metro quadrado mais valorizado faz com que a gente tenha essa preocupação. Então, o que a gente vai fazer de agora para diante? Com a assinatura, né? Com a formalização da assinatura do termo de cooperação entre, inicialmente, era Cresci, a Ciesc, né? Ministério Público, tá? E o cartório. Agora a gente já está trazendo mais entes, estão querendo mais pessoas a poder formar com a gente esse núcleo duro para poder evitar vamos falar assim, as vendas de certa forma errada. A gente cuida muito para não falar golpe, né? Mas às vezes a gente não tem outra palavra para falar, a não ser golpe. Sim, mesmo. sem dúvida, sem dúvida. E tem gente perguntando nesse sentido. O Marcos, por exemplo, Ney, ele está dizendo o seguinte: pergunta para o Ney, essas operações da Polícia Federal em Itapema, as construtoras, quando forem colocar um projeto na secretaria para ser aprovados, teria que passar por uma espécie de consulta, igual, por exemplo, a uma loja quando vai comprar a prazo? Essa pesquisa já pode começar pela própria imobiliária e corretores? Tem um monte de sorte de construtora mais sujo do que pau de galinheiro. Por isso esse quebra-quebra aí de construtora que fica enganando pessoas de bem. Você acha que tem que passar por um controle também na entrada, o Ney? Eu acho que a prefeitura não é o órgão para fazer. Ela quer dizer, ela não pode. Ela até pode ser um órgão fiscalizador, mas né? ela não pode dizer: olha, tu esse vai, vem, esse não vem. Esse pode, a legislação tem que mudar, então. Sim. Então nós temos que pedir para o legislativo fazer uma nova lei, até o vereador João Vitor. Talvez um selo de reconhecimento por boas práticas. Foi pensado nisso, até o vereador João Vitor, depois a gente pode trazer ele em um outro momento, ele pensou nisso, fazer juntamente com o Léo, a Raquel, se não me engano, tem mais alguns outros vereadores, onde estava o Ramos lá, estava o Ramos, a Raquel, o João Vitor e o Léo Cordeiro. E aí a gente falou: pô, é legal quando tu leva o legislativo para uma reunião como essa. E aí é o seguinte, o que o Marcos falou tem muito a ver, porque o que a gente pode fazer para poder travar, né, que a consultora ruim entre? A prefeitura não pode fazer nada. Agora, o legislador, sem dúvida nenhuma. O corretor pode. Sim. Por quê? Ele pode não vender para ele. Sim. O corretor, só que o corretor pode chegar e dizer: olha, sabe qual é um grande problema que a gente às vezes tem que olhar? A gente esquece, É verdade. de uma coisa importante: o comprador.
é uma coisa que é vamos falar, o cliente, ou seja, o permutante. Tem duas consultoras boas. Vamos lá, tá lá você, Flavinho, oferecendo 2 apartamentos, 3. Aí vem uma consultora ruim, oferece 5, 6 apartamentos para você. Claro, Aí cresce o olho, né? O permutante cresce o olho e não quer saber se aquela consultora tem lastro, se o cara tá sujo como um Paulo de Galinheiro. Então, quando tu olha isso, tu fala assim, opa, tá tudo errado, pô. Tu entendeu? Só que lá na frente, porque a prefeitura ela tem que liberar o alvará. Agora, quanto tempo vai liberar o alvará? Talvez a mudança do tempo de alvará. Hoje o alvará é 2 anos, talvez a liberação de um alvará para 6 meses, talvez lá no cartório. Porque assim, por que a briga da incorporação? Porque ele não consegue incorporar sem CND. Ele tem que dar uma certidão negativa. Então, ele foge da incorporação, o consultor ruim, ele foge da incorporação porque ele não consegue aprovar nada. Me corrija se eu estiver enganado, mas me parece que essa questão da incorporação aqui no município de Itapema, essa permissão para vender antes de incorporar, ela é recente. Ela não existe. Na verdade, ela não pode. Não pode. Não, juridicamente tu não pode. Ontem à noite estava a palestra lá, o doutor Flaviano, o procurador do CRECI, e teve junto também o doutor Rodrigo Ferraz, e ele é especialista em direito imobiliário e notarial da OAB, presidente do direito notarial da OAB estadual, e ele deixa claro, olha, não existe. Então, quando acontece, é um contrato de gaveta. É um contrato, na real, tu tá fazendo, tipo assim, a gente sabe que tá errado. Você tem, Nossa, que garantia é essa? É porque é o seguinte, quando tu compra e ele tá incorporado, você tá comprando uma fração do terreno, né? Tu tá comprando de fato um apartamento. Quando você existe o chão, né, digamos assim. Exatamente. Uma outra coisa que a gente tem que olhar é assim, não quer dizer que o imóvel tá incorporado que é a garantia que a consultora vai entregar. Isso. Também tem isso. Aí tem muito a ver com a capacidade realmente da consultora e com a boa intenção. Tu entendeu? Então a gente tem que olhar isso, porque assim, tá incorporado, tá legal, tá incorporado, mas vai entregar só porque tá dizendo que tá incorporado? Você entendeu? Então, também não é uma garantia, né? Também não é uma garantia. Em resumo, Itapema está diante de um dilema. A associação, os agentes públicos de uma forma geral, os organismos interessados, esse é um grande dilema, essa é uma situação para ser enfrentada de frente. Sim, e por isso a reunião, e por isso, por exemplo, assim, ontem à noite nós estávamos com uma das pessoas que eu ouço muito e muito me orienta, né, pelo grande saber dele, o próprio Ivan, ele tem um conhecimento muito bom na construção e a gente fala muito isso. Ontem à noite nós estávamos com o Ivan, o Neto, o presidente do Sinduscom, Rodrigo Café, e a gente conversando e entendendo o seguinte: o primeiro passo foi dado, daí aquilo que tu falou, precisamos fazer mais? Precisamos fazer mais. Como é que a gente pode fazer mais? Por exemplo, nós temos o Luciano Leal, que é o nosso diretor de formação, fazer mais palestras. Sim. Nós temos o diretor jurídico nosso da CIES, que é o Pablo Ramírez. Precisamos fazer o quê? Orientar mais. As pessoas podem usar o advogado do CRECI, as pessoas podem pedir uma orientação para o nosso advogado da CIES. Ela está lá, está à disposição. É uma consulta, uma orientação é diferente. Uma consulta, sentar, ir lá, e aí é diferente. Mas a gente precisa trazer todo esse movimento, né, para a mesa hoje e começar a dizer, daqui para diante a gente precisa tomar uma outra atitude. E o mais importante, como diz o prefeito Maico de Tijucas, botar a lupa em cima, começar a olhar o problema de perto. Não as letrinhas menores, né? Não deixar. Outra, você vai comprar um imóvel, tu guarda o dinheiro da tua vida inteira. Ou tá lá recebendo teu salário e tu tá botando todo mês a tua parcela lá, certo? Então assim, olha, pede a orientação do advogado, pede o contrato, olha se essa consultora tem condição ou não tem condição de entregar, tá na dúvida. Outra coisa, por que a gente fala que o cliente é olho grande? Porque ele vem, um imóvel tá 1.200.000 e ele tá comprando por 600, ele acha que tá fazendo um grande negócio. Será, meu irmão? Você entendeu? Qual é a garantia, né? Tu entendeu? Sim. Então é o olho grande que às vezes, então existem 3 fatores que a gente tem que cuidar, eu sempre falo, né? O corretor é um dos principais, a consultora também, mas o cliente também, ele tem que cuidar, porque ele tem que escolher bem, né? Estamos aqui com o Ney, que é o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Santa Catarina, né? Falando aí de todas as ações,
Nós temos um intervalo comercial e na sequência vamos saber também como os profissionais podem se tornar sócios, podem participar desta associação, né? E tudo aquilo que está programado aí para este ano. 8h35. Só aproveitar e mandar um abraço aqui pro Drauzio Júnior. Tá acompanhando você, o grande querido Júnior, e o Sky também. Cara, gente boa esse Ney. Deus o abençoe, Ney. Amém, amém. 8h35. Às 8h41, estamos recebendo nesta manhã de terça-feira aqui nos estúdios da Rádio Cidade, Ney Santos, ele que é presidente da Associação dos Corretores de Imóveis do Estado de Santa Catarina, num papo muito bom aqui com o ouvinte da Rádio Cidade. Ô Ney, a gente falava agora há pouco da importância da associação e da importância do corretor de imóveis buscar a associação. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. O que eu estava falando é assim, eu acho que a gente chegou, vamos falar assim, no primeiro passo. Nosso objetivo principal era conseguir ter representatividade, ser votado. Então hoje a gente tem um acesso que talvez um corretor sozinho não teria. Falar com o prefeito, aquilo que a gente falou, né? Ter um acesso a um promotor, a levar a ter uma palestra como essa sozinho, eu cresci também, talvez não conseguiria fazer. A gente trabalha em conjunto. Então, unindo força aí, né? Unindo força. Agora, qual é o grande passo que a gente tem que ter? Trazer os associados, o corretor da cidade, as imobiliárias, entenderem que agora a gente precisa se associar. Para quê? Para que a gente tenha mais força, né? Você viu lá aquele evento que a gente estava junto, o evento do Dia dos Amigos, teve uma barraca lá. Algumas consultoras acabaram nos patrocinando, a gente tem tentado sempre cuidar pro parceiro que está ali, né? Claro. Mas se não tem associado, não tem motivo nenhum para isso. Então, nós lá temos um valor da anuidade que é muito em conta. Você tem uma noção? Nosso preço da anuidade é R$600. Se eu pagar à vista ali, a anuidade até vem para um valor menor. Veja, quando a gente tem isso, a gente está dando a opção para o corretor também, além da notoriedade, além de ele ter essa questão de ter alguém cuidando dele, do associado, de repente, que a ideia nossa é fazer um selo para o associado, é ter o que junto? A gente ter um desconto no combustível. Sim. Um desconto na farmácia. A gente já tem 30 centavos de desconto no combustível, a gente já tem desconto na farmácia, a gente já tem o desconto nos locais aonde ele vai poder. Então a gente está sempre tentando cuidar disso. Esse é um núcleo, vamos falar assim, é a parte dos convênios, né? Que está fazendo, que é o Marcelo Brizola que cuida. Estamos finalizando os aplicativos para que o corretor possa usar esse benefício. Que bacana, né? E é importante então que o corretor, não só aqui de Itapema, né? Mas de toda a nossa região, quem nos acompanha nesse momento, que procure a associação, né? E quais são as formas de contato então para que ele possa tornar-se um associado e fortalecer ainda mais essa entidade, né? A gente, o principal canal nosso hoje é através do site, né? Que é aciesc.com.br, ACIESC.com.br, Aciesc, e ou o Instagram, que é Aciesc_oficial, que é o Instagram você entra lá tem o linkzinho para poder você fazer, se associar ao nosso ao nosso grupo, né? Vamos falar assim, tá junto com a gente ali. A gente precisa de corretor que quer somente se associar, e a gente quer aquele corretor que quer botar a mão na massa, quer trabalhar, quer vir buscar, seja daqui das regiões nossas, né? Tijucas, Porto Belo, Bombinhas, Camboriú, Balneário, as portas estão abertas, né? A gente, para você ter uma noção, o ano passado a gente tinha esse número aumentou um pouquinho, ele está mais ou menos 16 mil associados ao Cresci, que vai de Tijucas até Barra Velha, que é mais ou menos, né? é um número excelente, né? Então, se a gente tiver uma parte dessa massa na associação, a gente vai se tornar cada vez mais forte. Legal, Ney, foi um evento muito bacana ontem que você tem programado pela associação aí para frente, aí para esse ano ainda, hein? Nos próximos dias a gente vamos começar a ajudar a fazer mais algumas palestras, né? De orientação, uma palestra, vamos falar quase um treinamento mesmo, né? Para poder fazer orientações aos corretores. Nós temos o evento de 1 ano, tá? Que a gente vai fazer e vamos nos programar para agosto, né? Então estamos pertinho já, a gente acha que é longe, mas em agosto a gente tem a semana do corretor aí. A vereadora Raquel montou
uma ideia de colocar a Semana do Corretor. Hoje à noite tem lá, ela está pedindo um projeto de lei para isso, e a gente imagina fazer uma grande festa ali na Semana do Corretor, ali, para que a gente possa retribuir. Quando a gente fala de festa, trabalhar naquele dia, de repente fazer treinamentos e um evento festivo para poder comemorar. Perfeito. Bom, Ney, quero agradecer a tua participação com a gente aqui, né? E é um assunto, né, Raul Borges? Eu ia falar isso agora que pro a Ney, gente né? tem que tratar mais vezes aqui que no ele programa, esteja né? conosco também mais vezes, porque todo mundo hoje, Ney, na cidade, existe um certo senso comum e fique à vontade para rebater, inclusive, porque eu sei da tua verdade, te conheço, sei que você é um cara que tá nessa posição porque merece estar e porque é muito bem intencionado. Mas muita gente falou hoje numa certa bolha. Itapema está vivendo uma bolha imobiliária, em algum momento isso vai estourar. Eu acho que uma das formas de não deixar isso estourar é realmente a gente profissionalizando cada vez mais o corretor, buscando junto aos órgãos públicos, especialmente de fiscalização, a fiscalização imediata das construtoras e incorporadoras, buscando também fazer mais campanhas para deixar o cliente, o consumidor final, ciente do que ele está fazendo, do negócio que ele está comprando. Então, mais do que nunca, eu acho que para a gente evitar essa fala que existe hoje na comunidade de uma bolha, é trazer informação para o cidadão. Bem, vamos falar primeiro sobre a bolha. Na minha visão, o que a gente tem que cuidar é para que o que foi vendido seja entregue. Certo. A bolha imobiliária, quando a gente fala de bolha, a mesma bolha que aconteceu nos Estados Unidos, não acontece aqui. Sim, é bem diferente, né? Porque lá, o pessoal alavancava, ele tinha um imóvel, vendia o imóvel dele, né? E botava o dinheiro e fazia a alavancagem. Daqui a pouco os imóveis começaram a baixar. O que a gente vê aqui é que o mundo inteiro compra aqui. Então, a bolha, eu acho que talvez não seja o senso de todo mundo pensar, vamos ficar tranquilo. Com essa mesma formatação. Né? Com a mesma formatação, não. Lógico, nós temos uma grande quantidade de imóveis. Sim. O mercado é que vai daqui a pouco dizer quanto vale. Porque hoje a tabela... E qual é o limite? E o limite, porque o corretor hoje pode botar o preço que quiser, a consultora bota o preço que quiser. Agora, lá na frente, a gente vai ver, porque existem 3 preços, eu sempre falo. O preço de venda, né? O preço de venda mesmo, o preço do mercado lá, né? E o preço da tabela da consultora. A consultora pode botar 2 milhões. Sim. Se o mercado, na maioria, vende a 1,5 milhão, só que se pro cara vender, ele tem que vender por 1.400.000, é uma outra coisa. Porque a gente tem que cuidar também por causa do inflacionamento de tabela de consultora. Né? Sobre as orientações, o que a gente tem que fazer? A gente realmente tem que fazer isso. Por exemplo, eu sugiro, numa próxima conversa, que a gente consiga trazer para um bate-papo, talvez, o Eduardo do Procon, para que as pessoas saibam aonde procurar, sabe? Botar Direitos, o Procon, né? Qual é o meu direito? Onde é que eu vou? Quem que eu busco? E aí, lógico, o Cresci junto com a gente está fazendo o quê? Uma cartilha de orientação, né? Também, para que o cliente, quando compra, o corretor, quando vende, e a consultora. Então, fazer uma união. O Cresci tem feito muito, porque a gente não tem verba, mas o Cresci tem verba para poder fazer o quê? Orientação no mercado. E a função dele é importante esse tipo de campanha, a orientação. Né? É muito importante esse tipo de campanha, né? Conscientização, né? Exato. Conscientização. Eu acho que se eles colocassem, por exemplo, assim, vamos falar assim, Cresci, né? Hoje, deveria investir muito mais, até mesmo aqui na Rádio Cidade, sobre isso, porque é uma das rádios que mais ouvida pelo corretor. E quem tem que se conscientizar primeiro fazer uma venda segura é o corretor. É o próprio corretor. Né? Não é o cliente. Bom, Ney, obrigado pela tua vinda aqui mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa, né? E um abraço a toda a diretoria que está com você nessa empreitada aí. Esperamos que os corretores sejam cada vez mais conscientes da importância de estarem juntos nessa associação. Eu que agradeço, a gente agradece em nome da diretoria da Ciesc, agradecemos aos ouvintes. Flavinho, obrigado, Deus abençoe você. Obrigado, irmão. Tá? Sucesso. E a gente está à disposição. Instagram, a Ciesc _oficial, entra lá, se cadastra, segue a gente que vai ser importante. Muito obrigado mais uma vez à Rádio Cidade. Conversamos aqui com o Ney Santos, presidente da Ciesc.